E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu já dar uma dica para os RH que tá todo mundo junto. Nunca fica depois do keynote speaker, é um erro aqui, né? Já comecei aqui nesse desafio. Primeira coisa, ela falou do QR Code, mas a gente vai fazer igual foi com o professor Levave aqui, levantar a mão, fazer pergunta. E o que eu trouxe aqui? Primeiro, quando eu falo de RH, para mim isso é muito importante. Eu não comecei minha trajetória na RH, eu vim da área comercial. E hoje eu me sinto muito da RH e com o RH aqui, me sinto em casa. Estava conversando com uma pessoa, estava fazendo um processo seletivo lá no iFood. Ela falou assim, nossa, tem uma cadeira lá de HR Manager para atender people. Eu falei, nossa, que fria, atender a área de pessoas é o BP mais difícil que tem. E acho que a ideia é contar um pouco da nossa jornada lá no iFood, o que a gente tem construído, o que a gente tem trabalhado. E um pouco também dos erros. Acho que isso também é bastante importante para ter uma conversa franca, sincera, do que a gente vai construindo aqui. Antes de falar são 120 pessoas, 60 dessas pessoas são brasileiros do iFood. A gente é uma empresa brasileira, a gente fala iFood mesmo. Nós fomos lá para Stanford para aprender com as melhores pessoas, professor Levave, professor Charles, mas com muita intencionalidade, né? Hoje eu vejo muita gente buscando conhecimento, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. A gente trabalha isso lá no iFood a todo momento. Como que a gente vai aprendendo com as melhores pessoas, com as melhores referências? Isso fala muito de uma mentalidade que a gente carrega na nossa cultura, que essa mentalidade sempre está se desafiando a conhecer algo novo, a aprender com pessoas que são melhores que a gente. Isso vale para uma viagem para Stanford, isso vale para uma visita com um restaurante parceiro, isso vale para conhecer a operação de uma farmácia, isso vale para falar com um empreendedor, isso vale dentro da empresa. O outro exemplo, a gente tem cada vez mais compartilhado coisas legais que a gente constrói no iFood, porque a gente vê valor nisso. Agora tem todo mundo reparando no iFood, né? Fica reparando, né? E lá no iFood, a gente criou um Digital Twin. E o Diego compartilhou isso, o Diego, nosso CEO, compartilhou isso no Substack dele, foi super legal. E eu já estava testando esse Digital Twin antes dele publicar. E aí, depois que ele publicou, acho que as pessoas começaram a mexer na skill que ele tinha criado, ele também começou a mexer, e eu estava usando ela. Aí, no dia 17 de julho, a Gabi é uma gerente lá do nosso time, toca toda a parte de desenvolvimento, sobe no meu Slack uma mensagem, Bosa, eu não sei se entendi o final, risos. Aí eu fiquei desesperado, porque eu não tinha mandado nada para a Gabriela. Aí eu abri a conversa do Digital Twin. Qual que era o objetivo do Digital Twin? Através de um ganho de contexto do seu Slack, do seu e-mail, das suas notas de reuniões, ele vai colocando no seu rascunho mensagens programadas que você depois vai lá, valida e envia. Mas ele já deixa pronta. Então a ideia era essa. E aí quando eu vi essa mensagem, meu coração acelerou diferente. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu abri, eu tinha respondido a Gabi lá, ok, combinado. Aí depois, um outro Rafael Bosa, meu Digital Twin, Gabi, entendi o caminho. Eu nunca falo assim. Faz sentido preservar o polar e usar o impulso mais. O approach de validar em paralelo, não sei que língua é essa. Não deixar a saúde sem resposta, não sei que língua é essa. O que preciso de vocês duas? Também nunca falo assim. E aí aqui está escrito, enviado usando um gateway de um MCP. Qual que é a beleza disso aqui? Primeiro, eu pedi desculpas, né? Eu falei, kkkk, não fui eu. Minha skill começou a responder as coisas. Na mesma hora eu abri o meu Slack e vi que tinham umas 10 ou 15 mensagens enviadas que eu não tinha enviado. Eu falei, meu Deus do céu, comecei a conferir uma por uma. Algumas pessoas tinham me respondido, outras não. Outras falaram assim, botaram uma reaction que a gente usa lá no iFood de IA, entenderam que não era eu. Mas no final do dia, qual que é o grande ponto aqui? A agenda é de aprender. A gente podia olhar para isso e falar assim, para de fazer isso agora, está alucinando, ou as mensagens erradas. A gente falou, não, vamos ajustar esse erro aqui, vamos corrigir a skill, vamos aprender com isso. E vamos se divertir um pouco também. Lá no iFood virou motivo de piada, a gente já contou para as 8 mil pessoas. Graças a Deus não aprovei nenhum aumento de salário, não temos que voltar atrás com nada, não teve nenhuma resposta que deu um problema. Só vários pedidos de desculpas, mas assim, pessoal, alucinou e vamos aí. E o último ponto é um joguinho da Snake,
né? Agora aqui todo mundo entrega a idade que jogou o Snake lá no seu celular Nokia nos anos 2000 e era super legal jogar o joguinho Snake. Para quem estava mais para frente ali, já usava um BlackBerry também e usava outro joguinho. Mas qual que é o ponto dessa imagem aqui, muito doida? Isso aqui, há 1 mês e meio atrás, eu construí esse joguinho. Eu não tenho nenhuma capacidade de programação, eu não tenho a mínima ideia como um programa, nunca imaginei que eu poderia construir um jogo, e isso aqui passou a ser um símbolo que eu carrego e falo assim, olha o que a IA agora proporciona para a gente. Uma capacidade de construir aplicações que a gente nunca imaginou que poderia fazer. Mas qual que é o grande ponto aqui do aprendizado? E a maioria das pessoas, quando eu falo desse joguinho da cobrinha, elas dão risada. Elas falam assim, joguinho da cobrinha é coisa boba. Mas é exatamente isso. A capacidade que a gente tem hoje de construir o tanto de aplicação, tanto de ferramenta em IA para RH é absurda. Estava falando com o Caio, ele falou assim, Boss, eu estou numa empresa que estava com 100 pessoas há 2 anos atrás, hoje a gente tem 200, eu toco o RH sozinho com mais 2 estagiários graças à IA. Então, a oportunidade que a gente tem ela é muito grande. O desafio, e eu acho que conecta muito com o que o professor Levav trouxe, é a gente furar um pouco dessa barreira, dessa resistência. E a gente tem olhado muito isso para conhecimento. Como que a gente vai compartilhando o conhecimento dentro do iFood, aprendendo, evoluindo, gerando referência. E aqui um fato, esse aqui é um QR Code. Quem quiser abrir, tá? É um treinamento aberto de 6 horas sobre Claude, onde ali você aprende a fazer o jogo da cobrinha, mas você aprende várias outras coisas que no Claude você pode fazer. Dado esse QR Code aqui, eu consigo saber quantas pessoas acessaram o treinamento e eu consigo saber quantas pessoas terminaram o treinamento. Eu sempre levo esse QR Code para as conversas que eu vou ter nos últimos 2 meses, porque para mim tem um valor gigante o que está aqui dentro. Eu fiquei lá 6 horas fazendo esse curso, aprendi um monte de coisa, aplico isso no meu dia a dia. Aí eu olho as estatísticas e eu vou provocar vocês, estamos em RH, estamos em casa. Das 2.000 pessoas que já acessaram isso aqui, externas, 50 completaram. 50! Então quem tiver a fim de aprender, vai lá, faz, tem um monte de coisa legal, mas acho que a grande provocação não é o fazer aqui, obviamente, claro, super legal o conteúdo, mas é a gente pegar e realmente mergulhar nisso, aprender, ser referência, buscar, e a gente tem olhado muito assim lá no iFood. Toda a agenda que a gente faz de desenvolvimento, ela começa pela alta liderança. Esse treinamento aqui derivou num treinamento que a gente começou a chamar de super-humanos, que a gente colocou 100 líderes dentro do iFood para treinar diretores e acima. Ontem a gente expandiu isso para as várias empresas que a gente tem no grupo Prosus, para as pessoas aprenderem e colocarem tudo isso em prática. Então fica um convite aqui, e eu acho que essas 3 histórias, elas são muito para materializar o que a gente acredita de cultura. Né? Porque no final não é um papel, não é um slide, é muito o que a gente vai vivendo no dia a dia. E dentro desse dia a dia, obviamente que a imagem que a gente vive não é essa, a imagem que a gente vive é essa aqui, é uma imagem de insegurança, de muito trabalho, de pedido de ajuda, de muito erro. Esse para mim é um fator fundamental lá no iFood, é um baita desafio colocar isso em prática no nosso ego, aceitar o erro, aprender com o erro, pedir ajuda é super difícil. Lá em Stanford, em 2024, quando a gente foi, tinha um exercício que você tinha 3 post-its para oferecer ajuda e 1 post-it para pedir ajuda. E o exercício era justamente esse, era mostrar quão difícil é a gente pedir ajuda. Oferecer ajuda e entregar ajuda a gente vai lá e faz, mas pedir ajuda, pensa aí a última vez que você pediu ajuda real. Você falou assim, estou ferrado aqui, estou ferrado, preciso de ajuda. Ele é difícil. A gente valoriza muito isso lá dentro do iFood. E a jornada que a gente vai construindo é essa. E ela vai completando os nossos ciclos com erros, com acertos, com pedidos de ajuda, com as pessoas junto da gente. Isso faz muita diferença na forma como a gente pensa. A gente tenta a todo momento colocar o nosso ego de lado. Deixa o ego de lado, vamos trabalhar, vamos entregar resultado, vamos aprender com quem é melhor que a gente, não importa quem, aonde esteja, vamos encontrar essas pessoas. E dentro dessa construção, eu acho que a grande provocação que a gente se faz é como que o RH se conecta com o negócio? Acho que esse no final do dia é algo que provoca a gente. E no final do dia, essa jornada ela deveria ser uma consequência dessa conexão. Muito do que a gente tem refletido lá é como que a gente se posiciona não como uma área que está sendo demandada,
para uma área que efetivamente está ajudando a transformar o iFood nessa evolução que está todo mundo passando. Como que a gente passa a ser muito mais um arquiteto da organização do que um executor de um plano pedido pelo negócio que a gente vai lá e faz. Acho que esse é um pouco do que a gente se provoca lá dentro. A IA, no final do dia, ela é uma consequência. Daqui a pouco vai ser um outro tema que a gente tem que focar, trabalhar e transformar a empresa. E qual que é um pouco da forma como a gente tem pensado os últimos anos e o que a gente tem aprendido nesses 15 anos de iFood? O primeiro, a gente entende e a gente parte de um lugar, e aqui obviamente é uma foto macro, depois se você quebra em vários pequenos ciclos, a gente acredita que o mundo ele é feito de ciclos, são evoluções. É a transformação de material, depois a transformação de energia, depois a transformação de informação. Agora, obviamente, a gente está vivendo já uma outra onda, que é a onda com IA. E dentro disso, tem um conceito da lei de Moore que falava lá atrás que antes você tinha a capacidade de dobrar a sua capacidade a cada 18 ou 24 meses. Obviamente, isso já mudou, isso hoje é muito mais rápido e é diferente, mas isso fala de velocidade. Então, lá no iFood, a gente tenta entender primeiro qual o ciclo que a gente está vivendo e qual é a velocidade desse ciclo. E esse acho que é o grande papel da área de pessoas. A gente entender qual é o ciclo que a sua empresa está vivendo e em qual velocidade que você está operando. Muita gente fala assim, nossa, uau, o que o iFood está fazendo é muito legal. Internamente, é um nível de cobrança e desespero de atraso absurdo. Porque a gente está entendendo que a velocidade que a gente tem que estar comparado com outros players tem que ser ainda maior. Esse é o nosso desafio lá dentro. E olhar para isso e falar, essa velocidade eu preciso acelerar para a gente construir esse amanhã, que é talvez um novo ciclo, que é efetivamente o que a gente está vivendo agora, é um ponto muito importante. E dentro disso, por coincidência, a gente aprendeu um conceito lá em Stanford com um professor chamado Charles O'Reilly. Ele fala sobre ambidestria e a importância de você ter o cérebro ambidestro. E pensa esse cérebro como a tua organização, não necessariamente como indivíduo. No nível de indivíduo, ele é um desafio. É difícil você, e se vocês quiserem depois correlacionar, você encontrar uma pessoa que tem todas as capacidades dessa ambidestria. Na prática, é muito difícil encontrar pessoas que são full ambidestras. A maioria das vezes vai encontrar organizações ambidestras. E esse é um pouco do nosso trabalho, entender essa ambidestria. Essa ambidestria, ela passa por um lado do cérebro, você fala de evolução, no outro você fala de uma revolução. De um lado você é organizado, do outro você é extremamente caótico. Você precisa ser caótico para dar aquela velocidade, não é numa organização, né? Não é nas coisas tomando o tempo necessário. Você tem uma bagunça necessária para você entregar. Num lado do cérebro mais pragmático, o controle é importante. Se eu não tiver controle numa operação logística com 600 mil entregadores, não posso viver no caos nessa operação. Mas eu tenho que também dar muita autonomia para um negócio que está começando a navegar uma nova onda. Quando eu olho para escala, vai estar de um lado. Uma operação mais pragmática, onde eu tenho que ser ambidestro, eu tenho que falar de excelência operacional, eu entrego escala. Do outro lado, como eu quero inovar, quero testar muita coisa, eu vou falar de velocidade. De um lado, eu quero reduzir o risco. Do outro, não é nem aumentar, mas é aceitar que vai ter risco, que eu vou testar um monte de coisa que não vai dar certo. Aqui eu vou colocar o erro. E aí, por fim, tem os dois elementos, que é toda a parte de tornar o negócio mais eficiente, e do outro lado você vai buscar a inovação. Num, você vai focar numa capacidade absurda de executar bem o plano para você entregar a excelência operacional. Do outro, você vai testar, até você encontrar a tese e falar assim, isso aqui tem valor para a minha próxima onda. Quando a gente soma esses três conceitos, o mundo vai girando em ciclos, eu tenho muita velocidade, e dentro disso eu preciso ter uma organização que ela é ambidestra, a gente vai aprendendo algumas coisas lá no iFood. A gente entendeu para que controlar tudo isso, esse caos, que em alguns momentos ele tem que ser caótico, em outras áreas ele tem que estar mais organizado, eu preciso ter um modelo de gestão muito forte. Eu preciso ter método. Eu preciso deixar a organização rodando num nível que ela está quase no caos, mas ela não está virando burocrática. Uma empresa que está muito burocrática não vai conseguir operar de forma ambidestra. Ela vai garantir a organização, a escala, vai diminuir risco. O outro ponto é olhar o nosso negócio como um grande ecossistema e conectando as coisas. Hoje o iFood, ele é um negócio que você fala de entrega de comida,
você fala de farmácia, você fala de mercado, você fala de iFood benefícios, você fala de iFood pago que oferece crédito para o restaurante, você fala de CRM bônus, o vale bônus que muita gente tem, você fala da Decolar, que é o nosso business de viagens dentro do grupo Prozos. Por que tudo isso importa? Porque nesse pensamento do ecossistema eu vou conectando dados. Daqui a pouco você vai comprar uma viagem na Decolar, vai chegar no Rio de Janeiro, vai pedir Uber pela parceria que a gente tem, aí você vai comprar um ticket para ir num concerto pela Simpla, à noite lá no Rio, uma festa boa, aí você vai lembrar que você não comprou, não levou alguma roupa que você precisa, vai entrar na OLX, vai pedir um poke antes de ir para o concerto, e aí no final do concerto ainda vai pedir numa farmácia para pedir um negócio para a tua dor de cabeça do dia seguinte. Essa é a ideia, mas como que eu vou gerando esse processo para melhorar todo o atendimento do nosso consumidor? O outro ponto é, como que eu torno a companhia, com aquele pensamento ambidestro, ser prática? E por fim, é o que a gente sempre fala que lá para o iFood é inegociável, é a cultura. E aqui é importante, cultura inegociável não quer dizer cultura que não muda. Ela se ajusta, ela se adapta. Mas a partir do momento que eu defino onde eu quero que ela esteja, dali eu não posso negociar ela. Toda vez que eu negocio a minha cultura, o padrão desce. O trabalho que a gente aqui como área de pessoas tem é cada vez mais elevar a média do alinhamento cultural. Tudo que eu vou falar aqui, se ligar para alguém no iFood, vai falar assim, tem no iFood? Tem. É exatamente como o Bosa está falando, eu tenho 8.000 pessoas. É óbvio que não vai ser exatamente. Eu vou ter um monte de problema. Mas é nosso papel como área de pessoas cada vez mais ir elevando essa média e deixando essa média alta. Hoje o que eu tenho lá é uma média alta. A gente acabou de rodar um diagnóstico de cultura, tanto quantitativo quanto qualitativo. Ele deixa muito claro que a cultura está forte. Mas ele também me mostra problemas, coisas que eu tenho que melhorar. Tem que cada vez mais falar sobre encarar os fatos brutais. E não em relação a negócio, isso a gente é muito bom, em relação às pessoas. A gente aprendeu nos últimos 3 meses que quando a pessoa precisa dar um feedback que ele é negativo, ela não consegue traduzir isso em palavras. Então a pessoa dá uma nota 2, eu tenho uma escala de 5, dá uma nota 2 no sistema, ele é oculto a nota 2, e ele escreve um feedback com continuar, começar e cessar. O continuar, começar e cessar, se você lê, você fala assim, isso aqui está nota 3, 4, 5. Essa é a dificuldade que a gente tem de conseguir traduzir bons feedbacks. Mas eu estou olhando para isso, estou trabalhando. E isso me ajuda a alimentar uma cultura forte. E para tudo isso aqui acontecer, a gente acredita muito que você tem que ir mecanizando esses elementos. O que significa mecanizar? De pegar o que você quer construir, ter a clareza do caminho que você está indo e garantir que no dia a dia essas coisas comecem a virar prática. E eu acho que esse, para mim, dos últimos 4 ou 5 anos, é um dos grandes aprendizados. Eu, durante muito tempo, eu subestimei a área de pessoas. Eu entrei no RH em 2015. E eu achava que por ser um bom líder, eu ia ser um bom gestor de RH. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma parte técnica importante pra caramba pra gente. Depois que eu entendi isso, eu falei assim, mas como que eu garanto que isso se escala para a empresa? Através de mecanismo. Se eu tiver uma cultura que ela é clara, mas ela não está conectada com uma avaliação de desempenho, se ela não está conectada com o processo de recrutamento e seleção, de nada adianta. E eu quis trazer 2 exemplos aqui de mecanismos que a gente tem usado para trazer essa transformação, que ele se conecta, obviamente, muito com toda a agenda de IA. O primeiro deles é o que eu chamo lá de jeito iFood de trabalhar. Eu tenho 7 comportamentos, que esses 7 comportamentos precisam ser vividos, precisam ter uma média alta. Então, dentro desses comportamentos, eu tenho que ir mecanizando tudo isso. Quando eu falo de sonhar grande, uma vez por ano, eu vou parar a empresa inteira e vou falar para onde que a gente está indo, mas não é para onde a gente está indo, vamos entregar tantos milhões de receita, é o nosso sonho grande. É a transformação que a gente quer fazer no Brasil, é trazer pessoas referentes como o professor Levável ou outros, para falar assim, o que está acontecendo no mundo que provoca a gente no tema de IA e falar assim, será que a gente pode ser essa empresa que é referência? Será que a gente pode quebrar essa síndrome de vira-lata que a gente tem no Brasil, quando a gente olha o nosso CEO até então, que era o Fabrício, indo ser o CEO global da Prozos? Conflitos produtivos, acabei de falar aqui, mas centrar numa agenda no iFood é um quebra-pau, no bom sentido, de forma educada, mas de olhar para o problema. Tipo assim, o problema é esse, vamos atacar o problema.
Ambidestria, eu tenho mecanismos que nos ajudam a garantir que a gente entrega excelência operacional com o modelo de gestão, ao mesmo tempo que a gente vai pensando em coisas novas, que a gente vai se provocando, se testando em coisas novas. A mentalidade de dono, se eu não deixar muito claro para as pessoas que se elas começarem a tomar as decisões e colocarem elas em primeiro lugar ao invés do iFood, então ela está colocando primeiro o ego dela e não o iFood, eu tenho um problema. Quer ver um exemplo muito prático que vocês devem viver aí? Muita gente precisa trocar de escopo. Normal trocar de escopo. Mas é uma dor, né? Difícil ter essa conversa. Assim, veja, hoje você toca 3 áreas, mas agora eu preciso que você toque uma. É ótimo ver o exemplo da Thaís. Thaís era a nossa diretora de CX. Time no iFood, 250 pessoas, mais umas 3 mil no BPO. Indo tocar um novo negócio com um time de 5 pessoas. Ela teve mentalidade de dona, absurda. É isso que a gente busca nas pessoas. O jet ski me ajuda a falar assim, vamos testar as coisas? Vamos testar pequenininho? Não vamos fazer um grande barulho? E aí, vamos ser sinceros, a gente como área de pessoas adora isso, né? Vamos já fazer uma grande transformação para a empresa inteira. Não, primeiro vamos testar pequeno, vamos fazer um negócio pequeno, vamos testar com um grupo de... Tem 8 mil pessoas, vamos fazer com 50 pessoas. Vamos ver o que funciona, o que não funciona, o que faz sentido, o que não faz. Várias coisas não vão fazer sentido. Eu falo muito com o Gadotti aqui, porque a gente está testando a Taco. Aí vocês vão achar que é puxa-saco da Taco. Eu estou testando também a Diga Aí, que é um concorrente. Eu estou falando com a Comp, para conhecer essas empresas, para entender o que eles estão fazendo. A gente vai lá, testa pequenininho, para depois dar escala disso tudo. Mas o iFood coloca isso dentro do mecanismo. A pessoa fala assim, bora, vamos testar, se der errado, é parte. Se eu testar pequeno e errar, tudo bem. Aí se eu testar um negócio gigante com 600 mil entregadores, não me planejar direito, aí eu tenho um problema. Mas eu vou mecanizando isso. Por fim, os dois, tem muito não. E aqui, para a área de pessoas, é onde mais me dói. A gente é muito ruim em falar não. A gente topa tudo que vem do negócio, a gente fala, bora, vamos fazer. Não, mas isso aqui não vai dar trabalho. Tem uma frente no meu time que ela é excelente, que é a mensagem com a Gabi. A mensagem com a Gabi, vou explicar muito rápido. A gente está fazendo um teste, baseado num livro chamado Peak Performance, que ele fala sobre a importância de você ter estresse, mas você também tem os momentos que você descansa. E ele estuda isso através de atletas, que ele fala parte do treinamento de atletas é descansar, é dormir, é ter um momento. E esse é um tema para a gente no iFood. O iFood roda numa alta intensidade. Aí eu falei, legal esse conceito. Aí daqui a pouco, legal esse conceito, falou assim, nós vamos fazer um teste. Aí daqui a pouco o teste, que era para ser com 5 pessoas, já virou um teste com 12 gerentes sêniores da empresa. Aí daqui a pouco tem um invite na minha agenda dos 12 gerentes para um kickoff. Aí daqui a pouco tem a Carol Garrafa, que é super legal, fazendo um treinamento de 3 dias com essas pessoas. Aí daqui a pouco tem a gente testando se a gente vai usar um wearable da Polar ou um wearable daquela outra empresa que é Impulso Mais. Claramente a gente não teve a capacidade de falar, não vamos fazer isso agora, porque daí tem outras 45 coisas acontecendo. A gente, como área de pessoas lá, né, a gente sofre com o Priorize 80/20. E aí, por fim, é gente. E gente aqui a gente vai materializar em vários exemplos, mas o que mais me marca, uma vez a cada 2 meses, eu reúno 20 vice-presidentes e C-level do iFood, então toda essa alta liderança. E a gente passa 4 ou 5 horas numa sala, e não é fazendo calibração, que é o clássico, né? Vamos calibrar aqui, vamos discutir o detalhe. Não, a gente passa discutindo o futuro de 4 ou 5 pessoas. 4 ou 5 pessoas durante 4 ou 5 horas. Isso quer dizer que a gente está dedicando o tempo de 20 lideranças, durante 1 hora para cada uma daquelas pessoas, para elas terem uma clareza do que deveria ser o tweet de desenvolvimento de cada uma delas. Para fazer isso, a gente passa por assessment externo, que casa de ferreiro, espeta de pau. Se você falar a mesma coisa que o assessment fala, não vale de nada, não sei para vocês, mas está tudo escrito igualzinho às avaliações de desempenho. Mas quando vem da empresa terceira, fala, nossa, não, o que a Egon Zander falou aí é verdade mesmo, agora eu concordei. E aí entra um processo de desenvolvimento, com mentoria, com coaching, com alguma coisa específica, algum gap técnico. Mas esse é o nível de cuidado que a gente quer ter com as pessoas quando a gente pensa lá em futuro. Tudo isso aqui são 7 comportamentos, eu tentei dar exemplos práticos, reais,
de como a gente vai mecanizando. E aí, entrando na parte de IA, que é baseado em tudo que a gente falou aqui, se eu não tiver espaço para testar, não funciona. Se eu não tiver as pessoas preocupadas em priorizar, isso aqui não funciona. Se eu não tiver o conflito produtivo para falar assim, galera, vamos parar de discutir ferramenta. Agora virou uma perda de tempo, porque as ferramentas têm um nível de entrega que pouco diferencia. Vamos usar a ferramenta que está na mão. Não, boss, é porque eu preciso do Claude. Não, porque eu preciso... Não, usa a ferramenta. A gente vai lá e a gente fala assim, vamos alinhar a empresa inteira, as 8.000 pessoas, no que a gente acredita que é a nossa jornada de IA daqui para frente. Isso foi no ano passado, 1 ano e 2 meses atrás, em maio. E quem construiu isso não foi a área de pessoas, foi o time de tecnologia. E a gente, junto com o time de tecnologia, levou isso e ganhou forma. E como que a gente mecanizou isso? Primeiro a gente falou assim, quais são os 4 principais pontos? O primeiro, IA é um dever de todos, todos mesmo. Por quê? Porque todo mundo joga isso para TI, para tech, para tecnologia. Não, é uma responsabilidade de todo mundo. Eu devo trabalhar a empresa inteira. Segundo, IA vai estar em tudo que a gente faz. No centro de todos os nossos novos produtos. Quarto, a gente constrói IA pensando em futuro. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer em futuro, por isso eu tenho que ser mais agnóstico em algumas decisões. Se eu ficar me travando muito, eu não consigo construir futuro. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui 3, 6, 9, 12 meses. Se vocês voltarem 4 meses atrás, a conversa era Replit. Hoje é Cloud Code. Daqui a pouco vai talvez voltar o ChatGPT. Google está com ótimas ferramentas. Então é um pouco desse caminho. E aí, por fim, a gente fala, tudo que a gente for fazer é IA como primeira opção. Só que aí tem um elemento que ele é fundamental aqui, para a nossa agenda de mecanismo. Se vocês olharem ali no primeiro ponto, o uso de IA é critério em contratações e avaliação de desempenho. Eu estou comunicando isso para a empresa em maio. 3 dias depois que a gente comunicou isso para a empresa em maio, a gente parou a empresa de novo e falou assim, pessoal, daqui a 1 ano vai ter avaliação de desempenho. Daqui a 1 ano. Você será avaliado em IA. Você será avaliado em IA. Se você não estiver usando, você vai ser mal avaliado. E no iFood, a gente brinca lá que a avaliação de desempenho é tipo o canivete suíço. Ela serve para pagar méritos, para alinhar méritos e promoções, para desenvolvimento, para feedback e para PLR. Então, eu estou alinhando o principal mecanismo de incentivo das pessoas, falando assim, eu vou usar IA e eu preciso que você use IA, e não é só na área de tecnologia, é para todo mundo. Eu deixei claro que no meu processo de contratação eu vou olhar para IA. E dentro disso a gente começa a cascatear várias iniciativas. Uma delas é, a gente tinha uma verba de desenvolvimento, ela deveria ser dedicada para IA. A gente rodou mais de 300 workshops com os times para gerar adoção. Todo esse processo tem um ponto muito importante. Se eu não vou mecanizando ele, construindo algo onde as pessoas falam assim, legal, é para lá que o iFood está indo. Eu estou dando uma opção também para as pessoas. Várias pessoas falam, cara, eu não quero isso. Não é o momento, não quero olhar, não quero aprender. E a gente entra e fala assim, calma, tem referência. Porque muita gente, há 1 ano atrás, fala assim, o que é IA? Há 2 anos atrás, o que é o ChatGPT? Nosso papel como área de pessoas também é dar essa clareza em tudo que a gente vai construindo. E dentro disso, eu separei um gráfico, mas eu quis explicar ele diferente. Eu quis explicar ele com viés de cultura. Essa aqui é a nossa jornada de IA no iFood. E eu dividi ele, nesse primeiro momento, em 3 grandes ondas. A primeira onda começa lá em 2018. Falei para vocês das viagens. Estava lá em Stanford 2024. Em 2018, eu não estava no iFood, as pessoas estavam rodando o mundo em viagens intencionais. O que é uma viagem intencional que a gente faz? A gente não contrata uma empresa e vai num grupo de... Coloco 2 pessoas num grupo de outras 30. A gente não acredita nisso. Ele pode funcionar, mas não para esse objetivo. A gente acredita em outro formato. Um formato onde a gente vai com 7, 8, 10 pessoas do iFood, onde a gente passa 5, 7 dias entrando e tendo conversas com as lideranças dos negócios naqueles países. E lá a gente leva muita informação do iFood também. Porque não é um lugar de receber só, a gente quer construir uma relação, a gente quer voltar no ano seguinte. E lá em 2018, tanto as viagens para a China quanto as viagens para os Estados Unidos mostravam um negócio. IA está começando a virar parte do negócio. Deixa de ser um laboratório, deixa de ser um negócio que está sendo estudado para ir para a prática. As pessoas voltam com muito foco no Priorize 80/20, falam
Falam, vamos focar nisso. A gente traz um cara muito bom para tocar, que é o Bruno Henriques. Ele começa a construir um time. Na época, no Brasil, você tinha menos de 700 ou 800 engenheiros de dados no Brasil, era pouco. A gente começa a construir time, a gente compra empresa. Mas aqui entra um processo que, se eu fosse começar hoje, eu olharia com muito mais atenção. Na época, a gente não sabia. Mas é isso aqui, Data Lake. A jornada de construção de uma base de dados é onde hoje a gente tem um retrabalho gigante. Dá para culpar alguém? Não, nem tem porquê. Mas se eu fosse começar hoje do zero, eu faria algo muito melhor. E a gente começa a treinar pessoas que não são da área de dados para elas aprenderem a usar dados, que a gente chamou lá de Badu. Depois desse processo, entra uma segunda onda, que a gente sai só da questão de dados, machine learning, que impacta muito o nosso negócio de forma positiva. E aí lá em 2023, o ChatGPT é lançado em novembro de 22, e aí 2023 e 2024 é uma agenda de adoção. E a adoção, do jeito que a gente fez lá no iFood, é de um jeito muito simples. Pessoal, vocês têm que usar. E vamos fazer ranking das áreas. Aí tinha ranking. Quer aparecer, a gente usa muito o elefante do conflito produtivo, para falar assim, ó, tem um elefante na sala. Aí o dia mais desesperador foi o dia quando a área de tecnologia era a última colocada no ranking do uso de IA. Aí o Stecker, que é o nosso CTO, tinha 10, 15 argumentos, falou, não, é que não é essa ferramenta que a gente usa, é uma outra. Ele falou, Stecker, tem que melhorar. Mas essa visão de trazer velocidade, as pessoas entenderem, foi super importante. No ano passado, depois que a gente lança o manifesto, junto com o manifesto a gente lançou algo que para a gente foi importante. Foi uma meta de ter um agente para cada food lover. Você vai falar assim, Bosa, mas para que isso? Para as pessoas entenderem a direção. Simples assim. Qual é a direção que o iFood está indo? A gente está indo para uma direção que é o modo agêntico, onde você deveria entender como é possível construir um agente. Onde você precisa entender que isso não depende de tecnologia. Onde você precisa aprender a fazer esse processo, porque você vai ser demandado e isso vai gerar muito valor para o teu trabalho. E o que a gente vê quando a gente começa a construir esses agentes? Que as melhores soluções não vêm do time de tecnologia, vêm de quem está na ponta. E a importância da gente ter descentralizado toda essa construção, ter deixado claro que há um dever de todos, começa a pagar aqui. O agente que hoje é mais utilizado no iFood é um agente chamado Agilito, que ele não é perfeito, ele tem só 50% de acurácia, mas ele ajuda o executivo comercial a se preparar para uma reunião, que antes ele levava 4, 5 horas para gerar todo o material, hoje ele leva 10 minutos. Aí você fala, pô, mas tem 50% de gap. Sim, ele usa outros 10, 15, 20 minutos para corrigir os gaps e ter uma apresentação muito boa para ter uma conversa com o parceiro comercial dele. E aqui entra um pouco da nossa maluquice. Desses 27 mil agentes, que a gente em nenhum momento estava preocupado na qualidade ou numa métrica perfeita, a gente não investiu tempo nisso, somente uns 200 ou 300 têm um alto impacto. E está tudo certo. Vamos olhar para esses 200, 300 e fazer eles de uma forma muito boa. E essa tem sido um pouco da jornada com agentes. Vamos pegar todos esses agentes criados e falar assim, quais têm grande relevância? E hoje a gente tem focado em alguns para dar muita escala. E nessa jornada de dar muita escala, a gente tinha um otimismo muito grande que ele ia ser mais rápido. E tem vários desafios operacionais, de tecnologia, de base de dados. E onde a gente mais trava hoje é base de dados. Onde a gente tem dedicado muita energia em corrigir, alinhar e desenvolver melhor. E agora a gente entra numa quarta onda. E é essa onda que, para mim, é onde a área de pessoas pode ou ficar para trás, ou realmente tomar o nosso papel de liderança, de arquiteto, de transformação, que é sair desses 27 mil agentes, no nosso caso, e ir para um lugar que está assim, uma maluquice total. Se alguém não tiver com um nível de desconforto grande hoje, e com um nível de incerteza se está sabendo as coisas que estão acontecendo ou não, está errado, porque é muito difícil. A gente está trocando todas as regras no meio do jogo. A gente lá no iFood está falando sobre o papel de super ICs, pessoas que não têm time, mas têm muita responsabilidade e têm qualquer ferramenta de IA à disposição. A gente está falando de squads que ao invés de 6 ou 7 pessoas, operam com 2 pessoas. A gente está falando de pessoas que fazem design, produto e desenvolvimento na mesma pessoa, que isso era inimaginável um ano atrás.
A gente está falando de volta em reduzir o número de layers da empresa, para a empresa operar mais rápido. A gente está testando com algumas lideranças, a gente fala assim, você prefere ter um headcount ou você prefere ter token limitado? Várias lideranças falam, eu prefiro ter token limitado. Mas o importante nisso tudo, onde a gente não pode se perder, e eu pelo menos vejo isso acontecendo em vários momentos lá no iFood, e para mim o exemplo mais simbólico são as apresentações. Não sei para vocês, assim, mas a apresentação do Claude, para mim, eu já sei na hora que é uma apresentação do Claude, e na hora que eu abro a apresentação, eu falo assim, tá, mas ela não está falando nada. Né? Esse é um sofrimento. E aí tem algumas coisas que a gente decidiu que essas coisas elas não têm mudança, e é onde a gente vai focar muito o nosso trabalho também, numa agenda de construção de área de pessoas. O primeiro é efetivamente esse julgamento. Hoje a pessoa construir algo em IA e encaminhar, virou um pouco de regra, infelizmente. As pessoas estão entendendo que a IA criou, deve estar bom, vão mandar, dá a cara a tapa e apresenta, meio que sem vergonha também de falar, tô aqui, o IA que criou, isso já não é mais legal. A gente está deixando isso claro para as pessoas. O teu poder de julgamento é o meu problema quando a minha IA começa a alucinar e responder um monte de mensagem que eu não validei, que eu não julguei se elas faziam sentido ou não. Isso a gente não vai abrir mão em nenhum momento. O segundo é criatividade, é conectar ponto, é fazer as provocações. O professor Levave trouxe muita coisa que é interessante, que fala exatamente desse nosso papel. E a gente, como área de pessoas, os nossos temas não vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é o operacional. Mas o nosso papel como arquiteto, orquestrador das empresas, como a área que está ali alinhando diferentes formas de pensar, isso não vai deixar. E por fim, é o tema de confiança. Como que a gente vai gerando cada vez mais confiança e hoje o nível de confiança que as pessoas têm em relação ao seu longo prazo começa a diminuir, que ela fala assim, e meu papel? E aí um viés que está sendo muito comum, pelo menos lá no iFood, é o viés da proximidade, né? É o viés que você fala assim, não, mas as pessoas ao meu redor não estão impactadas. Eu falo, no teu papel aqui como vice-presidente, você não está vendo ninguém. Desce 3, 4 níveis na organização, conversa com uma analista, com um analista de um time, que a gente está publicamente falando que a gente está mudando. Imagina como essa pessoa está se sentindo. Esses 3 elementos vão ser uma grande parte do nosso foco junto com toda essa transformação. E como que a gente vai trabalhar esses 3 elementos? Com as mesmas coisas que sempre nos ajudaram. Modelo de gestão, pensamento de ecossistema, ambidestria e uma cultura inegociável. O grande desafio aqui é seguir transformando isso e construindo, nessa velocidade absurda, insana que a gente está vivendo, mecanismos práticos que nos ajudem a trabalhar, a desenvolver e a movimentar tudo isso. É para lá que a gente está mirando, com vários exemplos de aprendizado, vários exemplos de erro, vários exemplos das coisas que estão dando certo, vários que estão dando errado, mas é uma jornada que dá frio na barriga. E é uma jornada que acho que nós também, como área de pessoas, cada vez mais a gente tem que trocar, tem que debater, tem que se provocar. É às vezes um input que alguém traz, uma conversa que vai falar assim, pô, deixa eu mudar completamente esse jogo. Na semana passada a gente estava com 2 autores, um era o Jacob Morgan e o outro era a Amy Gallo. A Amy fala de conflito produtivo e o Jacob fala de futuro. E a gente fez um bate-papo com eles lá no iFood. Que algumas pessoas do time aqui estavam lá no bate-papo. E aí lá no bate-papo, uma das provocações que o Jacob fez a gente mudar completamente o nosso plano pensando em IA. Ele falou assim, Bosa, acho que não foi eu que fiz a pergunta, foi alguém do time, talvez foi a Júlia até que fez. O que IA vai fazer? O que IA não pode fazer em nenhum momento? E todo o nosso processo de revisão de avaliação de desempenho, que é algo super importante, que é esse canivete suíço, ele está pautado em, vamos fazer ele 100% por IA? Mas é nessa velocidade. E aí volta para os 3 pontos, julgamento, criatividade e confiança não mudam. E aí, para fechar, eu tenho um pedido de ajuda. A gente está numa jornada lá no iFood que é de compartilhar muito disso e a gente decidiu compartilhar isso de uma forma diferente. Que é construir esses mecanismos, como que esses mecanismos eles funcionam, mas principalmente gerar insights, gerar inputs para outras empresas. Porque quando a gente olha o que a gente está fazendo lá, a gente fala assim, pô, tem coisas legais aqui, tem coisas que não são legais, mas tem muita coisa bacana. Como que a gente compartilha muito mais isso? Então, o meu convite, o meu pedido de ajuda, a gente está agora escrevendo um livro lá sobre o código do iFood, né? O código aberto, que é o jeito do iFood de trabalhar. O meu pedido para vocês, eu tenho uma meta com o meu time. Eles falam assim, Boss, tem que chegar em 5.000 seguidores.
Eu não tinha Instagram até 6 meses atrás. Eu sou péssimo. Pessoalmente, eu não gostava. E eu aprendi a gostar. Então, deixei um QR Code aqui para quem quiser, para acompanhar as novidades do livro. Está sendo um baita desafio escrever. Acho que ele pode trazer bons insights. Mas também me ajuda a bater minha meta lá, pô. Eu preciso bater essa meta aí de 5 mil seguidores. Estou lá com 4.800. Brincadeira, não é esse o objetivo, não. Acho que o objetivo é a gente compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, construindo, se desafiando, mas muito com uma ideia de como a gente, como área de pessoas, tem um papel agora de transformação nas empresas, que é uma janela única. E no final, a gente se cobra muito lá no iFood, muito mesmo, de falar assim, será que a gente não está deixando essa janela passar já em alguns momentos? E eu acho que a grande provocação que eu deixo para vocês é essa, assim, de usar um dia como esse, para ter no bloquinho de notas, falar assim, cara, o que é amanhã? Amanhã, não vou esperar outra semana, não vou esperar minha liderança, não vou esperar, né, a outra área, o que amanhã você vai colocar de pé? Qual vai ser a coisa que a partir de amanhã você fala assim, cara, estou fazendo diferente, seja fazer o curso da Proso, seja construir uma skill que vai te ajudar no dia a dia, seja começar a levar a palavra da IA dentro da tua empresa. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu fui parar numa empresa centenária, que uma pessoa me mandou uma mensagem no LinkedIn, ela era uma analista, a empresa tem 3.000 pessoas, ela falou, Bosa, tem 6 pessoas na empresa que usam ferramentas de IA, que aqui não é liberado usar, isso acontecia 1 ano atrás. Eu sou a única de fora de de tecnologia, TI. Você pode vir aqui falar com a minha liderança, contar um pouco o que o iFood está fazendo? Aí eu falei, vou lá, vou conversar com 2, 3 líderes, bate-papo, tomar um café, só que eu achei a atitude dela tão interessante, que ela está correndo atrás, ela está fazendo dela, ela está falando assim, eu quero mover esse papel aqui. Esse é o papel de cada um de nós aqui no final do dia. Aí eu cheguei lá, não sabia direito o que era, entrei numa sala, tinha 250 pessoas, ela tinha organizado, tá aqui, o boss vai falar de IA, do iFood, que tá fazendo. Mas veja, uma mensagem do LinkedIn, que ela mandou, ela falou, estou fazendo isso, e eu preciso ajudar a minha empresa a se conectar com ela. Faça esse papel também, né, de vocês provocarem essa mudança, e eu acho que a gente, como área de pessoas, tem uma baita oportunidade para isso, e eu acho que o dia de hoje deve ter gerado vários insights para a partir de amanhã vocês já colocarem de pé. Boa! Tamo junto, pessoal. Super obrigado. Valeu!